Menina, você viu aquela nova coleção de esmalte que saiu? Qual é o banana? Não, pitanga, lindo. Eu não conheço. Não, Esse batom seu é novo? é pra dizer Boa noite, somos alunos da Universidade Metodista de São Paulo. E o assunto a ser tratado hoje é nicotina. Confira agora. A matéria! Olá, estamos aqui hoje com o Dr. André Luiz para sanar algumas dúvidas sobre o uso da nicotina. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Adi. Doutor, existe como medir o grau da dependência da nicotina? Sim. Existe um teste que se chama Fargson. Esse teste se baseia em algumas questões. Por exemplo, quantos cigarros você costuma fumar ao dia? Se você costuma acordar à noite para fumar? E essas questões apresentam um determinado valor. Ou seja, maior a pontuação, maior o grau de dependência da pessoa. Em relação a esse teste, podemos notar que 30% da população é não fumante e apresenta baixa dependência. Para contornar essa situação, apenas conscientizando a pessoa dos malefícios do uso do cigarro é o suficiente para afastá-la do vício. Mas em relação a 70% da população que apresenta um alto grau de dependência, isso não surte efeito, necessitando de acompanhamento médico. E é mesmo mais difícil para as mulheres largar de fumar? Sim. O que acontece? Nas mulheres tem um gene que se encontra em maior expressividade. E esse gene induz o consumo de cigarro. O que acontece? Conforme a pessoa consome o tabaco, libera-se na corrente sanguínea uma substância chamada cotinina. E essa cotinina entra em contato com os centros cerebrais e vai induzir diretamente na ansiedade que a pessoa está sentindo. Ou seja, conforme essa substância baixa na corrente sanguínea, maior a ansiedade que ela vai sentir e menor prazer ela vai sentir ao fumo, necessitando então a maior quantidade de cigarros que se fume. Por isso que é tão difícil a mulher largar do vício. Ok. E em quanto tempo é excretado a nicotina de cada cigarro? A nicotina é excretada em cerca de 2 horas no organismo. Mas em relação à substância cotinina, ela fica cerca de 30 a 40 horas no organismo. Então, em alguns testes para saber se a pessoa está fumando ou não, vai ser a cotinina o diferencial nesse teste, pois a cotinina é um indicador que a pessoa está fumando e tem um grau de dependência. Entendi. E o senhor poderia explicar o que acontece com os não fumantes que ficam em ambientes com pessoas que fumam? Então, a nicotina é uma substância que ela é lançada ao ar. E mesmo a pessoa que não fuma, perto de alguma pessoa fumante, ou até mesmo em algum lugar fechado, ela se torna fumante passivo. Ou seja, se você ficar no mesmo lugar com uma pessoa que fuma por cerca de 1 ou 2 horas, a pessoa vai ter os mesmos malefícios de quem está fumando. Um desses indicadores é que a pessoa que é fumante passivo tem 50% a mais de risco de infarto. Entendi. E o ar livre? Ao ar livre existe perigo? Sim, tanto é que foi feito um estudo em Londres em relação aos guardas de trânsito. E o que se resultou desse estudo? Descobriu-se que a maior quantidade desses guardas, eles tinham muita cotinina na corrente sanguínea. Ou seja, mais uma vez, a nicotina ela é lançada ao ar e a pessoa, mesmo que não fumante, ela se torna um fumante passivo. Entendi. E existem tratamentos? Existe. Quais? Mas o mais conhecido é um medicamento que se chama metaloxoem. Esse medicamento vai induzir a diminuição do gene CYP2A6. E fazendo isso, menor a ansiedade que a pessoa vai sentir e também menor o prazer que a pessoa vai sentir ao fumo. Ou seja, cada vez menos a pessoa vai sentir prazer ao fumar. E nisso vai diminuir diretamente a quantidade de cigarros que ela consome. Um outro fato importante a ser destacado é que a nicotina ela gasta muitas calorias quando está na corrente sanguínea. E o que acontece? É muito comum a gente ver que pessoas fumantes são muito magras. E quando elas aparentam parar de fumar, elas acabam engordando cerca de 2 quilos.
Então, normalmente, podemos perceber que essa diferença ela é retornável. Ou seja, o que isso quer dizer? Apenas inicialmente a pessoa ganha esses 2 quilos a mais, mas depois de algum tempo o corpo se estabiliza e a pessoa retorna à sua melhor forma. Ou seja, mais uma grande informação: a pessoa magra não necessariamente induz que ela tenha uma ótima qualidade de vida. Tá ok, doutor. Obrigada pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Vamos sair? Terça-feira? Beleza, então. Não, pera só um pouquinho, tá tocando outro celular aqui. Pera só um pouquinho. Oi. Tudo bem, e você? Não, você tá querendo sair? Não, terça-feira pra mim não dá, só se for na quarta. Não, quarta-feira tudo bem então. Não, então tá bom, então depois a gente se fala. Beijo, tchau. Oi, voltei. Não, pode ser na terça sim, terça eu tô livre. Não, tá bom então. Então terça a gente se fala. Beijo, tchau. Bom, como o cigarro causa impotência, eu resolvi ter uma vida feliz sem a nicotina. O cigarro é uma das drogas de abuso que mais faz vítimas atualmente. O grande responsável pela situação que nós vemos atualmente é uma substância presente no cigarro denominada nicotina. A nicotina que causa a dependência química do cigarro. Ao fumar um cigarro, o mecanismo de ação dessa nicotina, ela entra pelos alvéolos pulmonares dessa fumaça desse cigarro, passa pela circulação sanguínea, chegando a áreas do cérebro onde existem receptores responsáveis por captar essa nicotina. Essa ação dura em média de 6 a 10 segundos. Após toda essa situação, existe a liberação de alguns neurotransmissores responsáveis pela sensação do prazer. Entre eles o hormônio denominado dopamina, que é responsável pela diminuição do estresse, diminuição da ansiedade, aumento do prazer, como foi citado anteriormente, além de melhorar algumas características da pessoa, como concentração e prontidão de reações. A longo prazo, quanto mais você usa o cigarro, mais dependente você se torna dele, porque cada vez mais o organismo vai necessitar de maior quantidade de nicotina para atender essa demanda de prazer proveniente da nicotina. Ou seja, para você ter os mesmos efeitos de quando você começou a fumar, há necessidade de que você fume cada vez mais, porque o organismo ele produz mais receptores que captam essa nicotina. Ou seja, você não vai ter mais vida, você não vai conseguir mais viver em função das suas próprias decisões. O cigarro escraviza as pessoas. E eu, como não gosto de depender de ninguém, apenas de mim mesmo, gosto de estudar muito, eu escolhi uma vida sem nicotina. Não é segredo pra ninguém que a nicotina causa envelhecimento precoce. E é óbvio que uma pessoa linda, maravilhosa como eu, jamais cairia numa dessa de ficar fumando por aí, cheirando a fumaça, aquele cheiro horrível. Ai, credo, aquilo é o ó. Por isso, eu escolhi uma vida sem nicotina. Linda, maravilhosa, tudo de bom. Hello, nicotina não tá com nada. A ação da nicotina nos pulmões causa inúmeras doenças, dificulta a absorção de oxigênio e, consequentemente, prejudica a respiração. É por isso que escolhi uma vida sem nicotina, para ter muito fôlego na